War of Why terminou a sua primeira história com muita maestria e Pan e Nott estarão eternizados dentro do meu coração. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos falar de War of Why episódio 5. Sim, gente, acabou a história de Pan e Nott. Vamos discutir aí o que aconteceu nesse episódio 5. Demorei pra trazer aqui pra vocês porque o lugar onde eu assistia demorou pra postar e também eu não consegui achar por lá. Aí eu assisti em outro lugar, foi difícil achar outro lugar pra assistir, mas agora eu tenho dois lugares pra assistir War of Why, então tá safe aí, o lugar que sair primeiro eu assisto e trago aqui pra vocês. Então bora falar sobre este episódio, tenho muita coisa pra falar aí pra vocês, porque foram muitas coisas que aconteceram, muitos assuntos que precisavam ser discutidos foram batalhados e foram discutidos nessa história aí pra gente, então a gente precisa falar muito sobre esses assuntos. Já deixa o like aí, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal, e compartilha esse vídeo com um amigo seu que gosta de BLs, gosta de War of Why, manda pra ele que eu tenho certeza que ele vai gostar de War of Why, porque essa história é incrível. Então vem comigo que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Bom, o episódio começa no mesmo lugar que termina o episódio 4. O Pan descobrindo que o Nott, ele acabou ficando com Fang. O Nott confessa que ele ficou com ele sim, mas foi no passado. Teve muito tempo que ele ficou com ele. Só que o Pan, ele não quer saber disso. Ele vai embora e deixa o Nott lá. E o Pan, gente, tá arrasado com tudo que tá acontecendo. E a gente vê que a Pikkun, ela tá um pouco incomodada com o Pan, parece que ela tá com um pouco de dó dele. E aí o Fang, ele vem e fala pra ela, olha, você não precisa ficar com dó dele. Aqui é a gente, ó. Ou você quer que eu exponha os nossos segredos aí pra todo mundo saber. Então enquanto ele tá falando isso com a Pikkun, o outro boy que mora lá junto com ele tá escutando tudo. E aí ele recebe uma mensagem e essa mensagem é do Pan, pedindo pra encontrar com ele. Ele vai, encontra com o Pan. E lá o Pan tem uma conversa com ele, falando algumas coisas. A gente percebe que esse boy, ele tem uma quedinha pelo Pan, porque ele fica relembrando alguns momentos que ele ficava com o Pan. A gente vê que ele tem assim uma quedinha bem forte por ele. E o Pan pede uma ajuda pra ele investigar a Pikkun, pra ele entrar no quarto dela, vasculhar tudo e ver se tem alguma prova, alguma evidência. E obviamente ele vasculha e encontra uma maleta. Dentro dessa maleta tem muito dinheiro e todos os contratos das pessoas com quem o Pan saiu, que a Pikkun prostituiu. Então ele pega esses papéis, leva para o Pan e aí, gente, lá o Pan agradece ele e fala, olha, você não fez isso aí de graça, né? Você tá querendo alguma coisa. Aí o Pan pega o pezinho dele, coloca no meio das pernas dele e tudo dá a entender que os dois acabaram ficando naquele momento, porque enquanto o Pan tá colocando lá, o boy fica todo se contorcendo, mordendo os lábios, e quando o Pan chega na casa dele, ele vai tomar aquele banho dele, que ele fica passando a mão assim, parece que tá tirando alguma coisa dele, e principalmente na perna com que ele cutuca o boy, ele começa a lavar ela demais, então parece que aconteceu alguma coisa ali entre os dois. No outro dia, a Pikkun, ela tá conversando ali com o Fang e do nada entra um noticiário na TV de fofocas e aí tá lá o exposed do Pan. O Pan acaba fazendo um exposed, conta tudo que a Pikkun fez com ele. Ela levava ele pra encontros com esses empresários famosos, só que ela falava que era pra ele ensinar contratos, só que na verdade não. Ele tava fazendo alguns atendimentos, ele tava encontrando com esses caras tava pagando pra ter um momento ali com o Pan, e a Pikkun pegava o dinheiro tudo pra ela. E o Pan teve um prejuízo aí de mais de 3 milhões de bahts, que na cotação atual deve dar aí uns 400 mil reais, mas tem muito mais ainda que talvez não tava lá escrito. Então o Pan, nesse expost, ele até fala que se teve alguma pessoa que passou por isso, pra essas pessoas denunciarem, se elas não conseguirem, pra ligar pra ele que ele vai ajudá-las a denunciar. Então, depois desse exposed, tudo acaba assim, virando de ponta cabeça. A Pikkun acaba sendo cancelada, o Fang também é cancelado porque ele ajudava a Pikkun, o Pan expõe isso pra gente, e isso não foi feito só pelo Pan, sabe? Não foi só o Pan que juntou isso. O que acontece é que aquele diretor que tava selecionando algumas pessoas pra fazer séries lá, pra fazer o BL novo, quando o Pan brigou com o Nott, ele tinha visto aquilo, e aí ele conversou com o Pan, parece que teve uma conversa ali, e ele ajudou o Pan a colocar isso no ar. Então esse exposed foi ao ar pra todo mundo, pela TV dele, pelo canal de TV dele. Então assim, gente, foi uma treta que só. Aí depois disso, passa 3 meses, e a gente tem um fan meeting, não sei como que fala isso, tá tendo um fan meeting lá de Mafia Baby, aquela série onde o Pan participou, e tá lá o Nott e o casal novo. Então eles começam a falar algumas coisas lá, eles começam
começam a dar entrevistas, começa a falar como que foi a experiência deles gravando. E aí o Nott, ele vai falar também, ele começa a falar um monte de coisa. Só que aí, na hora que ele tá falando, o Pan, ele tava lá no auditório, ele levanta e vai embora. E o Nott, na hora, ele vê aquilo, ele levanta também, só que não tem como ele sair, porque a mulher começa a fazer várias perguntas pra ele, a entrevistadora, então ele continua lá na entrevista. Depois desse fan meeting, teve uma festa, e nessa festa tá o Nott lá com a empresária dele, e ele pergunta pra ela se ela não sente pena do Pan. E ela fala que não, porque quando você investe em alguma coisa, você tem que ter um lucro com isso. E ela até lamenta pela Pikkun não estar lá, porque ela é uma peça fundamental pra série ter dado certo, gente. Ai, não aguento essa mulher, sabe? Não gostei dessa frase dela, não. E aí o Nott pergunta como ela se sente por ter vendido as histórias dele. Ou seja, gente, ela vendia algumas fofocas do Nott para a imprensa. A gente tem alguns flashbacks aí mostrando ela combinando com a Pikkun, ela vendia histórias dele, do Pan. E ela fala que nesse jogo, o Nott não é inimigo dela, ela não faz nada de ruim pra ele. Que, na verdade, ele é um parceiro, ele é como um sócio dela. E aí os dois brindam. Eu não entendi muito bem, eu acho que os dois têm uma parceria aí, mas eu acho que isso também é errado, né, gente? O Nott concorda com ela ter feito as notícias falsas, mas algumas dessas notícias até prejudicaram a carreira do Pan, né? Não sei como que funcionou isso, não entendi muito bem essa parte. Se você entendeu, me conte aí nos comentários. E aí corta pra um momento, o Pan, ele tá lá no escritório dele, resolvendo algumas coisas, e aí ele decide assistir o último episódio de Mafia Baby 2. E ele tá assistindo lá, ele vê a cena que ele tava com o Nott e ele relembra de todos os momentos. E nessa cena ele se entregou bastante. E ele lembra que depois dessa cena, o Nott o agradece por tudo, agradece por ele ter o ajudado a alcançar vários lugares. E ele sai e o Pan fica arrasado, arrasadíssimo. E depois disso, volta pro presente e o Pan, ele tá lá e ele recebe uma mensagem do cara que o ajudou a expor a Pikkun. E o cara, ele envia pra ele alguma coisa, não sei o que é, porque não tava traduzido o que ele enviou pra ele. E o Pan pergunta pra ele o que ele queria em troca. E na verdade o cara falou assim, na verdade eu não quero nada, a gente é amigo. E quando o Pan, ele lê isso, ele começa a chorar. E o que eu entendi desse sentimento do Pan dele chorar é porque o cara, ele era tão sozinho na vida dele, não tinha ninguém, que quando ele conseguiu um amigo, isso pra ele foi algo tão valioso. Agora que ele tem uma pessoa que gosta dele do jeito que ele é, de verdade, sabe? Assim, incrível. Eu amei demais. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Quando o Pan, ele faz o Exposed, ele fala que aquela pessoa que eles viram no vídeo era ele de verdade, que ele não é tão fofinho como ele demonstrava, porque tudo aquilo era uma invenção que a Pikkun tinha feito, tinha forçado ele a fazer. E agora ele tava na personalidade dele de verdade. E aí depois disso tem um momento super incrível que eu gostei bastante. O Pan, ele tá lá fazendo as suas preces para um monge, ele coloca as suas preces lá, e aí tem dois garotos que eles veem um cartaz do Feng, que ele tá promovendo alguma coisa lá, e aí eles colocam um contexto aí pra gente do que aconteceu com ele. O que aconteceu foi que a carreira do Feng, ela foi destruída, mas ele conseguiu um contrato com uma emissora de TV onde só tem pessoa podre, gente. Só vai pra lá a pessoa que tá com a carreira destruída. Então ele conseguiu um contrato nessa empresa e ele tá trabalhando por lá e tá fazendo muito sucesso. Deu errado pra ele, mas também deu certo. Então o Feng, ele não se ferrou tanto assim quanto ele merecia. Eu queria que ele... Nossa, eu odiei o Feng, gente. No início eu tava com dó, mas agora eu odeio esse cara. E aí eles veem o Pan, eles tiram fotos com o Pan e eles falam que o Pan, ele tá muito melhor nessa nova versão dele, ele sendo ele mesmo, que ele tá mais bonito, que ele tá mais alegre. Eles amam o novo Pan. Depois disso, o Pan tá indo embora e aí ele vê a Pikkun. A Pikkun chega pra ele com um cheque, ela entrega esse cheque pra ele, fala que é pouco o que ela tá dando pra ele, mas que ela quer compensar tudo que ela fez. O Pan aceita esse cheque, fala, eu vou sair desse cheque se for pra te fazer melhor, mas eu não te perdoo e nada entre nós vai continuar como era antes, eu não quero você mais na minha vida. E ele ainda fala pra ela que é melhor eles seguirem caminhos separados. E ele vai embora, a Pikkun fica lá, ela fica com aquela cara blasé, né? Mas a carreira dela tá praticamente toda destruída, né, gente? Ninguém acredita nela, ninguém contrata ela mais. O que eu queria mesmo era a Pikkun atrás das grades. Não teve isso? Não teve. Mas vamos esperar, talvez lá no fim da série, talvez tenha isso, né? Porque eu acredito que pelo menos o último episódio vai reunir todos os casais em um episódio só. E aí tem a conclusão de tudo. Eu espero que a Pikkun esteja atrás das grades. E aí, pra quem achou que o Pan, ele ia largar toda a carreira dele, não, 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 não. O Pan, ele recomeçou a sua carreira e agora ele tá gravando uma série onde ele é um professor e ele tá super feliz gravando essa série. O diretor
diretor até pede pra ele ficar um pouco até mais tarde, ele topa super. O Pan tá sendo ele mesmo, ele tem toda a autonomia da sua carreira, então o Pan tá super feliz. E pra finalizar, o Nott chega lá na gravação, e aí ele puxa o Pan e fala que é muito melhor eles estarem agora, não sendo fofos, sendo só eles mesmos. E aí os dois vão embora e termina o episódio e temos as prévias. Nas prévias a gente tem que o próximo casal vai ser o casal novo que a gente teve lá na série, o casalzinho bonitinho, fofinho, que a gente achava incrível. Parece que eles têm uns problemas aí também e eles vão tá aí na próxima história. Oh, meu Deus do céu. A gente não é feliz em nenhum momento em War of Why. Mas, gente, o que eu posso dizer é que eu amei a construção de todo o relacionamento de Pan e Nott. Eu gostei muito como é feito toda a caracterização dos personagens. Gostei também de como é a atuação. Quem faz o Pan, eu não sei o nome do ator, mas, cara, esse ator, ele é incrível. Se vocês conhecerem algum BL que ele fez, comente aí embaixo que eu quero assistir outros BLs dele, porque ele foi sensacional nesse papel. Ele atuou super bem, ele passa super emoção. Eu chorei muito nesse episódio, na hora que o Pan, ele termina a entrevista, que ele vai conversar com o cara lá, que o cara fala que ele pode ficar na casa dele. Gente, eu chorei naquele momento. Na hora que o Pan, ele recebe mensagem do cara que fala que é amigo dele, eu também chorei. No final, eu chorei com o Pan e com o Nott. Então, eu amei esse casal. E eu espero muito gostar tanto mais dos outros casais também, porque senão vai ser uma frustração pra mim. Eu só quero coisa melhor. Então, eu espero que a série melhore cada vez mais. E pelo que eu estou entendendo aí, a série ela vai ter uma continuidade, sabe? Acabou essa história do Pan, a gente vai ter a história do outro casal aí. E talvez o outro casal que for o da próxima série, ele seja inserido neste mesmo contexto aí da série deste novo casal que vai entrar. Então eu tô gostando bastante, tô achando bem interessante. E eu quero que o Pan apareça aí durante a série. Eu quero que ele continue aparecendo, ele e o Nott, porque eu amei muito, muito mesmo. E espero que no final a Picum seja presa, porque essa mulher é insuportável. Enfim, quero saber o que vocês acharam de War of Why. Eu gostei bastante, como vocês podem ver. E eu vou continuar assistindo aí pra ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Então é isso, não saia daqui sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar vídeo novo aqui no canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!